Bem-vindos ao Magazine TT. Nesta segunda edição vamos começar por falar do Transportugal, evento que recentemente realizou a sua 30ª edição. Uma vez mais, o Transportugal fez-se sob o signo de um passeio surpreendente. O apelo de uma paisagem verdejante e uma temperatura primaveril fizeram as delícias de todos os participantes de um passeio cuja diversidade de percursos já vem sendo habitual neste famoso raid. Desta feita, foi no Alentejo que a caravana da 30ª edição do Transportugal se foi movendo por caminhos que não se vêem do asfalto. No Transportugal, as palavras passeio e competição unem-se numa só: diversão. Aqui não interessa quem chega em primeiro, nem o tempo contado ao cronómetro. Aqui conta o espírito da aventura, o companheirismo e, acima de tudo, o divertimento e a satisfação que cada participante retira deste passeio que já se realiza desde 1986. Naturalmente que para os mais competitivos, ser o primeiro da caravana tem um gosto especial, mas para quem prefere desfrutar das belas paisagens que vão surgindo, sem dúvida que o prémio mais aguardado são as magníficas paisagens que entram pela retina. Para muitos, este raid é aproveitado para parar nos miradouros e pontos estratégicos para tentar captar a fotografia mais bonita. Para outros, atingir a meta ao final de cada etapa é o objetivo mais ansiado. Uns mais apressados que outros, todos os participantes têm como objetivo comum chegar ao final de cada Transportugal com a satisfação de terem conhecido um Portugal escondido que é apenas revelado aos poucos que se aventuram fora de estrada. Este é o verdadeiro conceito do Transportugal, um passeio onde o convívio se funde com o espírito de competição. É claro que o esforço dos mais dedicados sai compensado e poder exibir um troféu no final da aventura é sempre motivo de orgulho. Ao longo de 2 dias, que nas suas primeiras edições chegaram a prolongar-se por 9, a caravana desta 30ª edição do Transportugal avançou por entre muita pedra e nuvens de pó que, como que um nevoeiro cerrado, se instalavam à passagem das mais diversas máquinas. Também não faltaram as linhas de água lamacentas e estradas de gravilha que, sem dúvida, fizeram as delícias dos mais audazes. Ao volante das mais diversas máquinas, desde os muito clássicos UMM até aos vistosos Hummer, os participantes do Transportugal experimentam de tudo um pouco, desde provas especiais de navegação e regularidade, transposição de obstáculos e diversos exercícios de campo. Alguns participantes mais descuidados ou menos experientes nestas andanças não se livram de um pneu furado ou até mesmo de um atascanço numa imensa poça de lama. Mas quem parte à aventura e à descoberta do Transportugal vai, à partida, preparado para o que der e vier. Afinal, tudo faz parte das emoções do raid. No Transportugal misturam-se os campeões, como é o caso de Miguel Barbosa, Elizabeth Jacinto, Armindo Araújo, Pedro Grancha, Pedro Bianchi Prata, entre muitos outros, com diretores de empresas ou até famílias numerosas que aproveitam estes momentos para partilhar diferentes experiências. E desenganem-se aqueles que pensem que o Transportugal é só para os jovens acelerarem. Por entre a caravana encontram-se também casais de septuagenários com várias participações neste passeio pelo ambiente salutar de convívio que nele encontram. Durante muitos anos, o grande obreiro do Transportugal foi José Megra, o pai do todo-terreno em Portugal. Nós temos muitos quilómetros para fazer durante cada dia. Portanto, as pessoas que gostam de guiar, e este é o fundamental, o ponto fundamental, que é guiar um carro, uma moto ou um quad em terra e conhecer um Portugal que poucas pessoas viram. E é isso que nós tentamos fazer, tanto paisagens como a parte cultural, as aldeias, os monumentos, os castelos, e nós
estamos sempre a pensar em passar por sítios importantes de Portugal. E depois, pronto, as pessoas também se sentem bastante apoiadas. Temos uma organização muito forte, com cerca de 60 pessoas em 30 automóveis, com rádios em permanência. Portanto, nós podemos controlar o evoluir da caravana. Por outro lado, também tentamos não criar situações complicadas de transposição, de maneira que o circuito seja fluido e que as pessoas vão sempre andando e que não haja encaravanços, como se aqui diz, em todo o terreno, os chamados atascanços. Tentamos evitar tudo isso e as pessoas acabam também por poder partir entre as 8 e as 9h30, às horas que quiserem, com a maior flexibilidade e tentando agradar ao máximo possível de pessoas. Ele era o responsável máximo do Clube Aventura e, após o seu falecimento, em 2009, passou a ser dinamizado pelo seu filho Ricardo, que conta para o efeito com uma vasta e empenhada equipa no terreno. É cada vez mais difícil reunir os apoios necessários para manter o Transportugal ao nível que o meu pai sempre nos habituou e que eu tenho continuado com a mesma filosofia desde 2009. Portanto, correu bastante bem, tanto a nível de participantes, tivemos o mesmo número do ano passado, que não foi nada mau, e todos os participantes estão contentes com o percurso, ficaram radiantes. Ontem choveu e fez sol, ainda deu para apanhar pó, foi bastante completo e o percurso de hoje foi bastante agradável. De regresso ao habitual figurino que caracterizou e aliciou várias equipas do panorama nacional e espanhol ao Campeonato Nacional de Trial 4x4, o Centro Popular de Recreio e Cultura do bairro da Freguesia da Brigada, parceiros do Trilhos do Nordeste Clube TT, proporcionou à dezena e meia de equipas do Campeonato de Trial uma excelente prova que prestigia a modalidade. Ao longo das 3 horas de resistência, pilotos e máquinas não regatearam esforços para vencer os obstáculos que o sopé da Serra do Monte Junto oferece. Mesmo contando com a birra do São Pedro, que apenas cedeu na parte da tarde, esta jornada de Alenquer, que apresentou uma pista em tudo semelhante à do ano passado, ficou bem mais macia com a chuva que caiu no dia de sábado e manhã de domingo, facilitando em alguns aspectos o trabalho, essencialmente dos navegadores, num palco com magníficas condições para a prática da modalidade. No final das 3 horas de resistência, Vasco Andrade e Nuno Graça, da equipa Repsol TT, reforçaram a candidatura ao título nacional com um triunfo na jornada de Alenquer. Uma vitória que premia a eficácia do piloto da Lourinhã face ao excelente andamento e experiência evidenciada ao longo da prova isenta de erros e apenas ofuscada por um ameaçador barulho no veio de transmissão da Toyota Lux, que não passou disso mesmo. A incerteza quanto ao triunfo na jornada de Alenquer manteve-se até à bandeirada de xadrez. À entrada para os derradeiros 10 minutos, 4 equipas estavam em posição de chegar à vitória, rodando na mesma volta com vantagem para a dupla da Repsol TT, que beneficiava de alguma margem de manobra que lhe confiava algum espaço para gerir a vantagem adquirida ao longo das 3 horas de resistência. Antes, na jornada inaugural do Campeonato Nacional de Trial 4x4, que se realizou no Eurocircuito de Costilha, em Lousada, a vitória tinha ido para a dupla Vítor Ribeiro e Vitorino Moraes. Um dia solarengo de verão acolheu milhares de espectadores na Catedral do Off-Road Nacional para uma prova de trial em moldes diferentes do que é habitual na modalidade. As tradicionais 3 horas de resistência deram lugar a um novo figurino, com os participantes a percorrerem, ao longo do traçado idealizado pelos homens do Clube TT Trilhos de Nordeste, 4 mangas com partidas de 2 carros lado a lado. No molde mais compacto, mas exigindo mais concentração dos pilotos, as equipas enfrentaram em cada uma das mangas um percurso de 2 voltas ao traçado do Clube Automóvel de Lousada, constituído por obstáculos de trial, pedras, valas, cruzamentos de eixo, lama, pneus, troncos de madeira e muita resistência. E realçar, nesta jornada de Lousada, a presença de 2 equipas espanholas oriundas da região da Galiza. Com uma dezena de equipas de fábrica presentes e contando com os melhores pilotos desta especialidade,
A etapa portuguesa do Mundial de Enduro encheu Torres Vedras com milhares de visitantes que tiveram a possibilidade de presenciar um evento de grande espetacularidade e dotado de uma excelente organização, jornada marcada ainda pela vaga de calor que nesses dias se registou em Portugal. A prova organizada pelo Clube Ecomotor foi desportivamente marcada pelo domínio dos pilotos franceses. Na etapa portuguesa, a quarta jornada do Mundial de Enduro 2012, cada dia de prova compreendia 3 voltas a um percurso com cerca de 50 km, com uma passagem pelas 3 especiais que caracterizam esta modalidade: o Enduro, o Extreme e a Cross. Na noite de sexta-feira teve lugar a realização de uma super especial, disputada com 2 pilotos de cada vez e pontuável para a primeira etapa. Na classe E3, o piloto da equipa oficial da KTM, Christophe Nambotin, dominou, enquanto na classe E2, Pierre-Alexandre René, em Usaberg, venceu o segundo dia depois de Johnny Ober ter sido o mais rápido no primeiro. Na prova feminina, ganhou a espanhola Laia Sanz da GasGas. Na classe E1, onde competiam 3 portugueses, Gonçalo Reis foi 6º no primeiro dia e terminou em 9º no segundo. Os pilotos de Torres Vedras, Fábio Pereira e Bruno Santos, cumpriram o grande objetivo de terminar a prova. Na classe E2, o português Luís Correia teve um excelente desempenho e foi o mais rápido de entre todos os pilotos lusos. O estreante júnior Henrique Nogueira apenas terminou o primeiro dia, enquanto na US Cup Luís Oliveira terminou ambos os dias na segunda posição. O grande campeão português de motocross, Joaquim Rodrigues, fez a sua estreia no Enduro e terminou o segundo dia com um notável 10º lugar. Hélder Rodrigues, o campeão do mundo de TT e com um passado brilhante no Enduro, cumpriu com grande empenho o seu objetivo, melhorando significativamente do segundo para o primeiro dia, tendo ainda conseguido superiorizar-se a David Knight, o piloto inglês da equipa oficial da KTM, que já por 3 vezes foi campeão do mundo. No final desta importante jornada do Mundial de Enduro, a Adega-Mãe, em Torres Vedras, juntou entidades nacionais e internacionais no âmbito das celebrações do 22º aniversário da Federação de Motociclismo de Portugal. Em parceria com o Clube Ecomotor, organizador da prova, o ato reuniu uma centena de convidados, constituindo um animado momento de convívio entre personalidades ligadas ao motociclismo e ao desporto em geral, entre os quais os presidentes do Instituto Português do Desporto e Juventude, da Confederação do Desporto e da Câmara Municipal de Torres Vedras. No decurso do jantar, o presidente da Federação, Dr. Jorge Viegas, proferiu os nomes das 225 pessoas que, ao longo destes 22 anos, colaboraram com a Federação, seja como dirigentes ou funcionários, no que constituiu uma forma de agradecimento pela colaboração prestada em prol do desenvolvimento do motociclismo português. Na oportunidade, procedeu-se também à entrega de alguns galardões da Federação, tendo Hélder Rodrigues sido distinguido com o colar de mérito nunca antes atribuído. Na mesma ocasião, o campeão do mundo de todo o terreno foi galardoado com a medalha de mérito desportivo que lhe foi entregue pelo secretário de Estado do Desporto e Juventude, Alexandre Mestre. E esta medalha que o Governo atribui ao Hélder é um reconhecimento, é um obrigado que o Governo lhe presta, em nome de todos os portugueses, pelo que ele tem feito. É um orgulho para mim. Desde já, a minha carreira é uma carreira longa, mas felizmente agora tenho uma ligação bastante maior ao Governo do que tive durante estes anos todos, e durante estes anos todos, pela primeira vez, o Governo está-me a tentar apoiar
ou está-me a ouvir as minhas ideias, e por isso para mim é muito gratificante e eu estou muito feliz com isso. Sinto muito orgulho quando as pessoas me ouvem e sabem dos meus problemas e tentam-me ajudar. Para mim é um grande orgulho. All that matters. Na ilha italiana da Sardenha disputou-se a terceira etapa do Mundial de Todo o Terreno para 2 rodas, prova que registrou a presença de 3 pilotos lusos, todos eles com grande destaque na modalidade. Hélder Rodrigues, a fazer a sua derradeira prova pela Yamaha, Ruben Faria, da equipa oficial da KTM, e Paulo Gonçalves, piloto de fábrica da Husqvarna. Na linha de partida e com o número 1, o campeão do mundo Hélder Rodrigues. Nas imagens já temos Ruben Faria, que desta feita não contava com o seu chefe de equipa, Cyril Depré, mas a prova a registrar a presença de outro vencedor do Dakar, o francês Stéphane Petterancel, num regresso sempre esporádico às 2 rodas. Paulo Gonçalves terminou a prova na 7ª posição, atrás de Stéphane Petterancel. Com este resultado, o piloto nortenho ocupa o 3º lugar no Mundial, agora com os mesmos pontos de Hélder Rodrigues. Ruben Faria teve uma prova com altos e baixos. Terminou vencendo a derradeira especial, mas não foi além do 14º lugar na classificação geral, muito por culpa de uma penalização de 45 minutos. Já Hélder Rodrigues confirmou o seu bom momento de forma, terminando muito próximo de Marc Coma. Este 4º lugar final permitiu-lhe ascender à 3ª posição do campeonato e preparar nos Faraós o assalto ao 2º lugar, já que o título de campeão já foi conquistado pelo piloto catalão, que terminou esta corrida na 3ª posição. Os 2 primeiros lugares foram para os pilotos da equipa italiana Bordone-Ferrari, o que originou alguns comentários mais controversos, na medida em que a navegação foi um dos elementos fundamentais para esta competição e eventuais treinos no terreno podem fazer toda a diferença. Alexandro Botturi, aos comandos da KTM número 9, foi o 2º classificado, atrás do seu chefe de equipa, o espanhol Jordi Viladoms. Jordi Viladoms! Bravo! Alessio! Cruz foi palco de um evento promocional destinado às equipas de todo o terreno, de rallies, de buggies e de UTVs. Um evento semelhante em tudo a um track day, que reuniu num único local equipas que, regra geral, nunca se cruzam em pista, mas que, em outros países, chegam mesmo a disputar provas nos mesmos percursos. O Shakedown de 2012, organizado pela X-Adventure em parceria com o site todoterreno.pt, quebrou a longa paragem existente nos campeonatos, teve um colorido muito especial e proporcionou interessantes comparações e momentos bastante animados. O percurso é muito bom, é bastante rápido, apesar de também ter uma parte mais sinuosa e mais técnica, mas maioritariamente é um percurso rápido, o que, enfim, também é agradável para contrariar um bocadinho que às vezes acontece em algumas provas do Nacional que são muito técnicas e às vezes muito fechadas, portanto, enfim, e sobretudo agora aqui na parte final tem uma autêntica especial de rally, o que é interessante, mas também tem os seus riscos, é preciso ter algum cuidado. O nosso objetivo hoje é ver como é que se vai portar o carro, ver se realmente conseguimos fazer muitos quilómetros e sem que ele dê muitas chatices.
são iniciativas com um custo baixo, em que possamos, digamos, acelerar sem grandes perigos e tirar aqui um dia divertido e, mais uma vez, com as máquinas e com vários tipos de carros todo terreno. Portanto, tem jeeps, tem buggies, tem carros de rally, portanto, também um bocadinho uma competição entre amigos. Fizemos algumas pequenas, grandes alterações que para nós são importantes e se calhar a mais importante de todas foi o facto de nós termos subido os depósitos. Eu percebi que ficava muitas vezes presa na crista das dunas e a certa altura tive a certeza que não era um problema de condução, era de configuração do caminhão e aí na primeira oportunidade decidimos subir os depósitos. Com isso tudo cortámos as saias e aumentámos um bocadinho o ângulo de ataque e o ângulo de saída, que foi também bastante bom porque principalmente o bater da frente nas dunas que partia constantemente os faróis, esse problema agora já está ultrapassado. Mandámos o motor a receber mais uns quantos cavalinhos, não muitos, mas pelo menos para ter um bocadinho mais de força para poder progredir na areia mole e portanto vou ter um bocadinho mais, ou já tenho um pouco mais de potência. Temos um conjunto de molas novas, concebidas para as nossas necessidades, construídas a pensar em nós exatamente, o que é muito bom. Construímos um roll bar novo, mais pequeno, mais maneirinho, mais leve. E enfim, pintámos, redecorámos de acordo com a nova imagem da Oleoban e está mais bonito, penso eu. Basicamente são estas as grandes alterações. É claro que cada vez que se mexe em qualquer coisa há sempre uma série de peças que se tem que ter em linha de conta, que se tem que modificar, que se tem que mudar de sítio e que dá sempre muito trabalho, mas as coisas que são mais visíveis são estas. E deixamos para a parte final deste Magazine TT um momento alto do todo-terreno nacional. O anúncio do regresso da equipa Honda ao Dakar e com Hélder Rodrigues como piloto número 1 da formação nipónica. Hoje é um dia muito especial para a Honda. É um 2 em 1. A Honda anuncia o regresso ao Dakar e, simultaneamente, contrata o Hélder Rodrigues para a sua estrutura, para a sua equipa. Quando eles quiseram entrar, formaram uma equipa muito grande. Já estive no Japão, já testei a moto, já fizemos montes de testes na moto, no motor, nas suspensões. A equipa é uma equipa muito grande. Um sonho durante uma carreira inteira de um piloto. Um dos sonhos é estar numa equipa oficial, o sonho maior é estar no HRC. Neste momento estou na Honda HRC, acho que é no patamar mais alto das motas do mundo motorizado, não há mais alto. É a volta da Honda de uma marca número 1 do mundo, volta ao Dakar. Para isso não é só preciso nós querermos, foi preciso a Honda querer, é a Honda pensar que queria voltar e quando a Honda volta quer vencer e isso engloba muita coisa, muitas pessoas e muito trabalho. E terminamos este Magazine TT com um momento aparatoso, felizmente sem consequências para os pilotos e mesmo para a máquina que recuperou para o dia seguinte. O acidente da dupla Rui Lopes-Rui Fernandes, do time Solar do Bitoque, ocorrido no Rally TT Serras do Norte.
Na próxima edição de Magazine TT, iremos fazer um compacto com as 2 primeiras edições do desafio Total Mazda, em que esta equipa participa. Com o verão já no seu pleno, a agenda de julho é curta e registra apenas a Baja Espanha-Aragão de 20 a 22 de julho.